Também sabemos que eles se casavam com parentes, porque eram da mesma tribo. Não podia casar com pessoas de outra tribo por causa da herança. Então, se casavam com parentes. Não quer dizer que era com a irmã ou aí com um parente muito próximo, mas eram parentes. Também sabemos que as mulheres casavam aí por volta de 12, 13 anos e os rapazes aí por volta de 18 anos a 20 anos. Era o normal na sociedade judaica daquela época. Então nós deduzimos por aí que Maria tinha por volta de 45 anos quando Jesus foi crucificado. Então nós vimos também que Jesus, então, crescendo dentro desse tipo de família, desse contexto aí familiar, ele foi um filho em tudo obediente aos seus pais, mostrando aí o princípio da obediência no lar. Por que que hoje nós temos a sociedade que nós temos? Por que os filhos não respeitam mais os pais? Por que tanta gente nas drogas, na prostituição? Porque não existe o princípio de autoridade dentro de casa. Não foram criados com isso. Então o que acontece? Quando crescem, não aprenderam o princípio da autoridade, a mãe não obedece o pai, também os filhos não obedecem nem a mãe nem o pai, não obedece a polícia, não obedece professor, não obedece pastor, não obedece ninguém. Vivem de qualquer maneira, sem o princípio da autoridade. Eles são donos de si mesmos, só aceitam as suas próprias opiniões, fazem o que querem, porque não existe o princípio de autoridade, não foram criados corretamente. Mas aqui a Bíblia ensina como é que se cria então os filhos. E aqui Jesus é um exemplo de um filho obediente aos seus pais. Então essa criação familiar é muito importante. Aí tem os primos, os tios, os avós e tudo mais. Todo esse relacionamento vai fazer um crescimento de caráter moral. Vai fazer essa pessoa ter uma convivência em sociedade e desenvolver essa convivência no meio da sociedade. Tudo faz parte de um crescimento, tanto psicológico como crescimento físico, emocional, tudo isso está envolvido aí na família. É importante a pessoa ter uma família, crescer em meio a uma família que funcione corretamente, onde haja ali o ensino da palavra de Deus, onde haja oração, jejum, onde haja uma prática cristã. Por isso, lembramos, o culto doméstico é muito importante dentro de uma família. Tópico 2, Jesus e a cultura local. A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. O vocábulo habitar traduz o verbo grego skenou e tem o sentido de fazer a sua tenda. Deus se humanizou e fez a sua tenda ou morada entre nós. Como homem perfeito, Jesus viveu no meio da cultura dos seus dias. Fazia parte dessa cultura, qual seja o povo, o espaço geográfico, a língua e a família. Jesus foi criado em Nazaré da Galileia e, como nazareno, ele possivelmente espelhava a cultura desse lugar. Jesus aprendeu a ler as Escrituras, Lucas 4,16. Aprendeu uma profissão, Marcos 6,3. E até mesmo aprendeu a maneira de falar que era peculiar dos habitantes dessa região, Mateus 26,73, Marcos 14,70. Todavia, um fato fica em evidência. Jesus estava pronto a confrontar a cultura quando esta contrariava os princípios da palavra de Deus. Lucas 11, 38 e 39. Então a palavra certa aí quando fala que Jesus era o Verbo de Deus, habitou entre nós, que assumiu um corpo humano, né, na terra, a palavra certa aí é tabernacularizou. Ou seja, se fez tabernáculo, se fez casa. Então, ele veio espírito, alma e tinha um corpo. Então, o corpo é a morada nossa na terra. É o que transporta cada um de nós. Então, veja só que o ser humano é uma tricotomia. Então, primeiro Deus criou o espírito, que vem de Deus. Depois assoprou sobre o homem a alma do homem, onde está o intelecto, a inteligência do homem. E em terceiro lugar, o corpo, onde esse espírito e essa alma moram dentro. Então o corpo é a morada, a casa terrestre. Como a casa é terrestre, tinha que ser feita de quê? Do pó da terra. Se nós fôssemos morar na lua, seria feito de quê o corpo? De pó da lua. Mas
Nós somos criados para viver na terra. Então fomos feitos do pó da terra. Então o corpo humano é formado, né, de minerais, de toda uma estrutura que vem exatamente da terra. A água, a terra aí, tem 70% de água na terra, o corpo humano também é assim, semelhante à terra. Olha, Jesus facilmente era identificado como um galileu. Por quê? Porque a maneira de falar, o sotaque, né? Assim como a gente vê um paulista, né? Qualquer lugar que você ouve paulista falar, né? Quando ele fala porta, por exemplo, a gente fala, ó, paulista. Quando o mineiro fala uai, você e tal, mineiro. Então, cada região tem uma maneira de falar. Aí você identifica. Então, Jesus, quando falava, tudo ele participou daquela cultura da região que ele morava. Então, o sotaque de Galileu, ele tinha o sotaque de Galileu. As pessoas reconheciam imediatamente, identificavam. Ele vem da Galileia, a maneira dele falar. Das roupas que Jesus usava, mesma coisa que os galileus usavam, os nazarenos usavam. Então ele não foi diferente de ninguém, ele se contextualizou dentro do seu povo, dentro da sua época. Agora, quando a cultura, né, o modo de viver, o modo de agir, era contrário à palavra de Deus, então ele combatia isso, toda vez que isso feria a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, então ele combatia. Não quer dizer que ele se contextualizou e até no pecado, nas coisas erradas, ele ia viver do jeito que os outros viviam. Então quando ele via que estava errado, que não concordava com a palavra de Deus, ele combatia isso. E pode ver que Jesus se contextualizou tanto, ele era tão parecido com os homens, que quando souberam que ele estava fazendo milagres, pregando a palavra de Deus, disseram, mas como? Esse aí não é o Jesus aí, filho de José, de Maria? Nós não conhecemos aqui seus irmãos, suas irmãs? Ficaram admirados. Ficaram assim, mas como que pode? Nós conhecemos, sabemos quem é ele, vivia no meio da gente aqui. Então olha só, ele se identificava tanto que ficaram admirados quando ele foi então a Nazaré. Eles nem o receberam como filho de Deus, de tão admirados que ficaram, porque conheciam como um homem normal, trabalhador. Olha, tem tantos escritos sobre Jesus, aí por volta do século I, II, III, tanta coisa que não existe na Bíblia, que não existe ensinamento sobre isso, mas o povo inventa tanta coisa. Alguns dizem que Jesus fazia uns bonequinhos, passarinhos aí, um bonequinho de barro, de repente assoprava sobre eles e eles saíam voando. É tanta imaginação, tanta coisa. Alguns acreditam, Jesus foi lá para a Índia, quando era pequeno, aprendeu com os monges e tal. É tanta coisa que não existe na palavra de Deus, não existe prova nenhuma. Mas as pessoas inventam, criam, vão atrás de falsos evangelhos, como o Evangelho de Tomé, né? E vários outros. Aí vão atrás dessas coisas, livros escritos sobre a infância de Jesus, que não existe isso na Bíblia. Se Deus quisesse que nós conhecêssemos todos os detalhes da vida de Jesus aí, desde que nasceu até os 30 anos, ele teria colocado outro evangelho, outro evangelista para escrever sobre isso, tudo bem, mas não é necessário. O necessário é sabermos que Jesus se fez homem, viveu como homem e deu a vida por nós, morrendo por nós na cruz do Calvário. Isso é que é importante. Nós somos salvos por crer no evangelho. Não é salvo porque eu sei a infância de Jesus. Não. Você tem que saber que ele era 100% homem, 100% Deus. Levou sobre ele os nossos pecados, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo para sempre. Se você aceitá-lo como Senhor e Salvador, você será salvo. Na parte 3 nós temos aí, Jesus cresceu psicologicamente. Tópico 1, a dimensão psicológica de Jesus. No tópico 2, Jesus e as emoções. Então, tópico 1, a dimensão psicológica de Jesus. Então, o texto de Lucas 2,52 informa que Jesus crescia em sabedoria. Crescer em sabedoria é crescer em conhecimento, é desenvolver-se intelectual e mentalmente. É o desenvolver da psique humana. Como homem perfeito, Jesus também possui uma dimensão psicológica. Ele, por exemplo, angustiou-se em sua alma. Veja aí Lucas 12,50, Mateus 26,37.
e João 12, 27. Lucas ainda diz que Jesus enchia-se de sabedoria, Lucas 2,40. Esse crescimento mental e intelectual vem pela assimilação dos conhecimentos da vivência humana do dia a dia. É o acúmulo cultural que se forma ao longo dos anos. Como todo menino judeu de sua época, Jesus tinha o seu intelecto treinado pelo estudo das Sagradas Letras, como está em 2 Timóteo 3,15. Então esse crescimento intelectual, esse crescimento psicológico, essa sabedoria que vem através do conhecimento da Palavra de Deus, do estudo sistemático da Palavra de Deus. Então o judeu, a partir dos 5 anos, ele já está estudando a Palavra de Deus. Ele vai ter que decorar a Torá, ali os 5 livros de Moisés, ele vai ter que saber isso de cor. Então ele já começa o treinamento aos 5 anos. Nós sabemos que a educação era dada no lar, principalmente no lar. Mas em alguns lugares tinha também as escolas. Surgiram as escolas de profetas, depois surgiram as sinagogas. E também nós vamos ver que tinham escolas, começaram a surgir as escolas que ensinavam as crianças a partir dos 5 anos. Então, tinha a oportunidade de aprender e eles aprendiam a palavra de Deus, realmente estudavam mesmo a palavra de Deus. E aqui iam crescendo no conhecimento, então, de Deus, cada vez que estudavam mais. Então Jesus, ele tanto cresceu nesse conhecimento estudando a palavra de Deus, quanto ele cresceu nesse conhecimento de Deus mesmo, de intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, como nós que vamos orando todo dia e vamos crescendo no conhecimento de Deus. Muitas vezes nós vamos conversar com Deus intimamente, como um filho conversa com o pai. Quantas vezes, às vezes, podemos até discutir. Deus fala, apresente suas razões. Vamos conversar, vamos ver quem tem razão. Oração é isso. Então nós conversamos com Deus. Muitas vezes nós até discutimos. Mas por que o Senhor fez assim? Ou por que o Senhor não fez assim? Então nós queremos saber, nós temos esse desejo de conversar, de ter intimidade com Deus, de perguntar as coisas para Deus, o desejo de receber respostas de Deus, o desejo de fazer o que Deus deseja que nós façamos. Então nós vamos crescendo à medida que nós vamos aí nos aprofundando nesse conhecimento. E nós vamos vendo na palavra de Deus o que ela ensina, o que ela dirige, para onde é, o que devemos fazer, como devemos agir, como devemos falar, e vamos aprendendo. Então, algumas coisas nós aprendemos bem, outras coisas aprendemos mais ou menos, outras coisas não aprendemos de jeito nenhum, passamos a vida inteira e não aprendemos, somos teimosos, é assim. Mas nós vamos crescendo, cada dia nós estamos crescendo, melhorando cada dia. Então, cada dia nós vamos aproximando mais de Deus, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tópico 2, Jesus e as emoções. A Escritura mostra que Jesus, como homem perfeito, possuía domínio completo sobre suas emoções. Ele não sofria de nenhum distúrbio mental, nem tampouco era desajustado emocionalmente. Quando pressionado, não cedia à pressão do grupo. João 8, de 1 a 11. Seus próprios algozes reconheceram que ele agia movido por suas convicções internas e não pelo que os outros achavam. Lucas 20, 19 a 26. Sua presença revelava serenidade e paz. João 14, 27. E também Lucas 7, 50. É evidente que essa paz era uma consequência natural da íntima comunhão com Deus que ele cultivava. Jesus passava horas em oração, às vezes até mesmo noites inteiras em oração, como está em Lucas 6, 12. Um claro exemplo para todos os seus seguidores. Então Jesus tinha completo domínio sobre as suas emoções. Ele se entristecia? Se entristecia. Ele se alegrava? Se alegrava. Ele ficava irado? Ficava. Então tudo isso nós temos aí na Bíblia registrado. E ele então controlava tudo isso. Imagine como Jesus era provocado por aqueles religiosos. Imagine apanhando, levando socos, pontapés. Ele poderia revidar. Ele poderia matar aquelas pessoas. Então ele tinha que ter um autocontrole, um autodomínio muito grande. Então ele era uma pessoa inteligentíssima e também
com total controle sobre as suas emoções.